Após o final da Guerra Fria, né, com a queda do Muro de Berlim em 89 e a desagregação da União Soviética em 91, houve uma espécie de expectativa da comunidade internacional que a partir de então as relações internacionais elas fossem mediadas por uma lógica menos conflitiva. Na realidade, inclusive desenvolveram-se teorias de que o fenômeno que acabaria ocorrendo a partir de agora era uma internacionalização de determinados consensos mundiais, por exemplo, a economia de mercado, o neoliberalismo, e que isso acabaria levando a um cenário onde conflitos armados, por exemplo, seriam irrelevantes, né? Com o avanço do comércio, da cooperação internacional, né? Com a internacionalização da economia, né? Com a mundialização, com a globalização, conflitos internacionais seriam cada vez menores, né? E a gente caminharia para um período de prosperidade. Eram teses, por exemplo, como a tese de Francis Fukuyama, no fim da história, que advogava que a vitória do capitalismo seria indelével e aconteceria a partir de agora, a partir do fim da Guerra Fria e da União Soviética. Entretanto, o que a ordem internacional mostrou foi uma dinâmica muito mais conflitiva. Apesar de a gente não ter mais um conflito capitalismo e socialismo, a década de 90 ela vê a ocorrência de muito mais intervenções da ONU, por exemplo, do que os anos 80, 70, 60 viram. No cenário onde aquela tensão da bipolaridade não existia mais, determinados países se sentiam muito mais confortáveis em atuar militarmente, né, onde aquela rigidez da Guerra Fria não existia mais. A África, a Ásia, até mesmo no continente americano, muitos conflitos importantes na Europa, né, conflitos na Iugoslávia, por exemplo, começam a ocorrer. Então, toda aquela esperança de que o fim da Guerra Fria, o fim do conflito ideológico capitalismo e socialismo, representaria uma nova ordem internacional fundada na paz, na cooperação comercial, internacional e tudo mais, e vai por água abaixo. Né? Os conflitos étnicos ganham muita força. É o caso, por exemplo, da desagregação da Iugoslávia, das guerras étnicas daí decorrentes. Os conflitos religiosos ganham muita força. Né? No Oriente Médio, a ascensão do fundamentalismo se torna uma pedra no sapato de diversos países, principalmente dos Estados Unidos. O crescimento do tráfico de drogas, né? A América vai ser muito expressiva nisso. O continente americano ele vai ser muito marcado por uma guerra às drogas que começa nos anos 80, que não dá certo, e pelo surgimento de grupos militarizados associados à venda de drogas, como as Farc na Colômbia. Então, na realidade, a ordem internacional dos anos 90 ela é muito mais complexa do que se esperava e, inclusive, em muitos âmbitos, mais conflitiva do que na Guerra Fria. Porque na Guerra Fria, no mínimo, existe uma ordem muito bem delineada, a bipolaridade. A partir dos anos 90 não tem mais bipolaridade. Muito embora exista uma grande potência, os Estados Unidos, né, alguns falam na ordem unipolar, né, pelo menos em termos bélicos, outros falam em ordem multipolar em termos econômicos, Estados Unidos, União Europeia, Japão. Outros falam em unimultipolaridade, como Samuel Huntington fala, uma única potência militar, mas vários grupos econômicos importantes. Mas mesmo com os Estados Unidos tendo essa posição de prevalência na ordem internacional, não tendo mais um contraparte, um nêmesis da União Soviética, a ordem internacional é muito mais difícil de ser prevista, de ser controlada, de ser lidada do que na época engessada da Guerra Fria, onde tudo residia no conflito, na bipolaridade capitalismo e socialismo. É exatamente isso que a nossa questão está trabalhando. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, da década de 80 e 90, gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, letra A, aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado, que é o nosso gabarito. Resume aí basicamente as grandes linhas de tensão que existem nessa ordem internacional e que frustraram as expectativas de um mundo pautado pela liberdade de comércio, pelo diálogo, pela multipolaridade e tudo o que se esperava no início dos anos 90. Eles vão dar uma olhada nas outras só para checar, mas nosso gabarito letra A. A B fala em fim da corrida armamentista e redução dos gastos militares de grande potência, que traduzem maior estabilidade nos continentes europeu e asiático, que tinham sido o palco da Guerra Fria. Errado. Os gastos militares aumentam cada vez mais, inclusive vários países dependem muito economicamente das suas indústrias bélicas para o crescimento econômico, como é o caso dos Estados Unidos. Os 5 maiores produtores de armas do mundo hoje em dia são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Daí basta para perceber como que a indústria bélica tem uma força política expressiva ainda. C.
O desengajamento das grandes potências pelas intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela ONU com maior envolvimento de emergentes. Incorreto, né? Esse desengajamento não aconteceu, as grandes potências continuaram muito engajadas aí. A letra D fala em plena vigência do TNP, Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. O TNP foi assinado em 1968 para tentar limitar a proliferação de armas nucleares. Diversos países não assinaram no primeiro momento, mas hoje apenas 4 não são signatários, que são Índia, Paquistão, a Coreia do Norte, que era signatária em 2003, e Israel. Só esses 4 não assinam o TNP, que é um tratado que permite que a Agência Internacional de Energia Atômica possa fiscalizar o uso da energia nuclear em todos os países que são signatários. Isso é importante porque a energia nuclear, como a gente sabe, é uma energia dual. Pode ser usada para fins pacíficos e pode ser usada para fins bélicos, com o desenvolvimento de armas nucleares. Muito embora o TNP tenha limitado a produção de armas nos países signatários, o TNP não obrigava os países que já tinham armas nucleares a se desfazer delas. Então você está num cenário onde, por exemplo, vários países são signatários e não têm armas, alguns países não são signatários e possivelmente têm armas e não se sabe porque o TNP não foi assinado, então as visitas não acontecem. E os países que já tinham armas nucleares e assinaram o TNP permanecem tendo. Portanto, a ordem internacional hoje ela não está isenta de perigos relacionados à energia nuclear sendo usada para fins bélicos, porque vários países ainda possuem armas nucleares, caso Estados Unidos, França, China, Rússia, Ucrânia, que era parte da União Soviética, e por aí vai. A letra E fala em condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que submete às decisões da ONU que concernem ações militares. A gente já teve provas que não. Por exemplo, na invasão ao Iraque, diversos países vetaram no Conselho de Segurança, a Rússia vetou, a França vetou, por exemplo, aí os Estados Unidos ignorou o Conselho de Segurança e fez da ordem internacional o que ela quis, invadindo o Iraque mesmo assim. Então a letra E está errada, repetindo nosso gabarito letra A, aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, disputas étnicas, extremismo religioso, fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado.